Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E antes de iniciarmos, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e assim você estará nos ajudando a propagar o Evangelho de Cristo. Quero pedir também que você não esqueça de deixar o seu joinha e assim estará fortalecendo o canal. Amém? E hoje eu quero compartilhar com você da palavra de Deus o livro de Isaías, o capítulo de número 41, e eu quero ler o verso de número 10, que diz assim: Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Louvado seja Deus. Meus queridos, Isaías 41 faz parte do chamado livro da Consolação, 40 a 55. É dirigido ao povo de Israel que estava no exílio babilônico. No contexto, Deus está falando ao seu povo, lembrando-os de sua fidelidade e poder, mesmo em meio às incertezas. Isso serve também para mim e, claro, que serve também para você. Nós vamos ver o capítulo de número 41, inicia com Deus convocando uma reunião das nações, mas rapidamente nós vamos ver ele dirigindo a sua palavra ao povo de Israel. Você pode conferir aí no verso de número 8. Israel estava abatido, sentindo-se abandonado e temeroso diante das nações poderosas como a própria Babilônia. Deus intervém para reafirmar seu compromisso com aquele povo. Quando Deus diz, não tenha medo, pois eu estou com você, pois eu estou contigo, o medo nós sabemos que é uma resposta natural à adversidade. Todo ser humano, sem exceção, evidentemente, que ele sente medo. Mas Deus oferece o antídoto para aquele povo, que é a sua presença constante. Isso significa dizer que as promessas anteriores seriam feitas àquele povo, o qual Deus havia escolhido. Quando nós vemos aqui, não fique assustado, pois eu sou o seu Deus, nós podemos perceber a identidade de Deus com o povo de Israel. E Deus, ele estabelece ali com aquele povo um relacionamento, uma aliança. Ele mostra que ele não é um Deus distante, mas é aquele que escolheu proteger o seu povo. Escolheu proteger a Israel. Quando Deus diz, eu o fortalecerei e o ajudarei, Deus não apenas conforta emocionalmente, mas age com todo o poder, fortalecendo e ajudando o seu povo. E claro que isso Deus está falando não apenas em um sentido, mas Deus está falando no sentido espiritual e também está falando na prática, na praticidade. Ele está dizendo que o povo irá ver as mãos dele agindo e como Deus vai tirar aquele povo do exílio, vai trazer aquele povo de volta a Israel. E quando ele diz, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa, quando ele diz que sustenta com a sua destra, isso significa dizer que a mão direita de Deus, ou a mão direita, simboliza autoridade, força e vitória. Deus não só caminha ao lado, mas segura o seu povo. E isso ele garante que cuidará, ou seja, com Deus teremos vitória nas empleitadas do nosso dia a dia. Portanto, meus queridos, nós precisamos entender algo no dia de hoje. Nós precisamos entender
que, na prática, para Israel, era uma promessa que Deus iria guiar, conduzir o povo de volta à terra e também iria restaurar a nação de Israel. Mesmo que aquela circunstância, mesmo que tudo ali parecesse que não teria mais jeito, mas nós sabemos que para Deus nada é impossível. E para nós, nos dias de hoje, esse versículo ele pode ser aplicado como as promessas de Deus presente no nosso dia. As promessas de Deus presente para a nossa vida, para esse momento. Nós precisamos fortalecer a nossa fé, sendo como a palavra de Deus que vem nesse dia, para nos encorajar, para fazer com que nós venhamos entender que não são as nossas forças, mas é a mão direita, é a força de Deus, é o poder de Deus que age no nosso favor. E nós vamos ver que Jesus ele repete a promessa de presença divina aos seus discípulos. Isso está no livro de Mateus 28, 20. Portanto, nós precisamos entender que aquilo que Deus prometeu para o seu povo lá no passado também serve para o seu povo nos dias de hoje. E nós temos vivido momentos difíceis e precisamos entender que quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais dificuldades teremos, mais situações adversas teremos. Mas nós precisamos entender que mesmo em meio a tudo isso, nós temos uma certeza, que Deus ele cuida do seu povo. Nós precisamos ter uma certeza que Deus ele está caminhando lado a lado com o seu povo. Porque as promessas que nós temos aqui na palavra de Deus, as promessas que Deus fez, que estão contidas aqui neste livro, meus queridos, elas não têm prazo de validade. A validade, na verdade, é eterna. Assim como Deus foi com o seu povo, ele também será comigo e com você nesse tempo presente. Aquele povo, nós sabemos que o quanto eles padeceram quando foram exilados. E nós sabemos também por que aquele povo foi levado cativo. Então, muitas das vezes, as coisas acontecem nas nossas vidas, não é porque Deus seja mau, não é porque Deus queira o nosso mal, não. É porque, de alguma maneira, de alguma forma, nós vamos tirar ensinamentos, nós vamos aprender, nós vamos ter ainda mais intimidade com Deus, nós vamos ter ainda mais Deus caminhando ao nosso lado. Eu quero falar com você no dia de hoje, quem sabe está passando assim, quem sabe você olha e se sente exatamente assim, se sente aprisionado, se sente em um cativeiro. Quem sabe você que está aí vivendo uma amargura, quem sabe eu falo aí com você que está vivendo um momento que você olha para um lado e não vê saída, olha para o outro e não encontra uma solução. Quem sabe você passa madrugadas acordado buscando uma resposta e não tem recebido resposta, você não vê a resposta, mas a resposta vem de Deus, a resposta vem para a tua vida da parte de Deus para dizer que Ele é contigo. Então não fique temeroso, não fique assombrado, porque Deus é contigo. Deus ele te sustenta, como diz a palavra dele no dia de hoje. Ele é o Deus que sustenta com a sua destra. Ele cuida do seu povo. Você que caminha com Deus, você que está na presença de Deus, você que tem buscado a Deus, está vivendo aí uma adversidade, pode ter certeza que mesmo em meio a essa adversidade, Deus está contigo, meu querido. Portanto, não se assombre, portanto, não se desespere, continue olhando para Ele,
Continue olhando para as promessas, porque as promessas contidas nesse livro são para acontecer na vida do povo de Deus. E você é povo de Deus, você é escolhido de Deus. Você tem buscado a Deus. E quando nós buscamos a Deus, a palavra de Deus diz que Ele nos dá resposta. Nós temos respostas da parte de Deus. As respostas nem sempre vêm no tempo que nós queremos, no tempo que nós desejamos, nem tampouco do jeito que nós queremos ou do jeito que nós imaginávamos. Mas a resposta de Deus vem no tempo certo. A resposta de Deus vem da maneira correta, porque a maneira de Deus é a maneira perfeita. Então não é no seu tempo, não é da sua maneira, não é no meu tempo, não é da minha maneira, mas é do jeito que Deus quer, porque Ele faz sempre o melhor. Mas principalmente no dia de hoje que você fique com essa palavra, que Deus, Ele te sustenta. Deus, Ele está cuidando de você. Deus, Ele está contigo. Guarda essa palavra no seu coração no dia de hoje. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Fiquem todos com Deus. Um abraço.